Antes dos holofotes, antes das turnês lotadas, antes da fama que atravessou gerações, havia apenas um menino simples, de pés descalços e olhos cheios de esperança. Nascido no interior de Goiás, entre plantações e silêncios, ele carregava um nome que o mundo ainda não conhecia: Emival Eterno Costa. Ele não tinha palco, não tinha plateia, não tinha dinheiro, mas tinha algo que nenhum obstáculo conseguiu tirar: o sonho de cantar. E uma voz que nascia não só da garganta, mas da alma, moldada pela luta, pela fé e pela pobreza. Essa é a história de Leonardo. Mas não a que você já ouviu nos programas de TV ou nos palcos. É a história por trás dos bastidores. A história do menino que dormiu em estações, que foi humilhado, que cantou para ninguém, mas que nunca, jamais, deixou de acreditar. Prepare-se para mergulhar numa jornada real, intensa e emocionante. Porque por trás do artista que o Brasil ama, existe um ser humano que lutou com tudo o que tinha: coragem, lealdade e amor pela música. Antes da fama, antes dos palcos iluminados, dos holofotes e das multidões cantando em coro cada verso de suas músicas, existia apenas um menino chamado Emival Eterno Costa. Um nome longo para um coração ainda maior, escondido atrás de um sorriso tímido e um olhar que parecia sempre mirar além do horizonte. Nascido em Goianápolis, uma pequena cidade do interior de Goiás, ele cresceu entre estradas de terra batida, plantações verdes ao longe e o cheiro forte de enxada cortando o solo seco. Leonardo, nome que ganharia mais tarde, como se fosse um batismo artístico que renascesse sua essência. Era filho de lavradores simples, que tinham mais calos nas mãos do que moedas no bolso. Acordava antes mesmo do galo cantar, com o frio da madrugada escorrendo pelas paredes de barro e o estômago vazio roncando baixinho, como se pedisse desculpas por ser um fardo a mais. Ainda menino, aprendeu a lidar com o peso da enxada e com a dureza do chão, mas também com a doçura do sacrifício. Porque mesmo entre os espinhos da vida, seus pais ensinaram que dignidade não depende do que se tem, mas do que se carrega no coração. Enquanto sujava os pés de barro ajudando o pai na roça, sua mente voava alto. Imaginava-se em cima de um palco, diante de uma multidão. Via um microfone em sua mão como se fosse uma extensão da alma. Ouvia, em sua imaginação, os aplausos de um público que ainda nem existia, mas que em seu coração já era real. Cantava baixinho, às vezes para espantar o cansaço, outras vezes para esquecer a fome. A música para ele era mais do que arte. Era refúgio, era fé. Era um grito silencioso de quem nunca deixou de acreditar. Mas a realidade era cruel com sonhadores. Na mesa da casa humilde onde morava com os pais e os irmãos, havia mais esperança do que comida. Muitas noites, o jantar era um pedaço de pão amanhecido dividido entre muitos, e o que sustentava era o olhar resignado da mãe, que sorria mesmo com os olhos marejados. Ela costurava roupas velhas até altas horas da noite, tentando juntar trocados para comprar arroz, feijão e um pouco de dignidade. Cada ponto de costura era uma prece não dita. Os irmãos dividiam o mesmo colchão fino, onde as molas já haviam se rendido ao tempo e ao peso da pobreza. No quarto pequeno, o silêncio era quebrado apenas pelo som do vento, e às vezes por uma canção que Leonardo murmurava baixinho antes de dormir, como se embalasse seus próprios sonhos. Não havia luxo, não havia sobras, mas havia música. Sim, havia música, morando dentro dele, como uma chama teimosa que se recusava a apagar. A cada nota que cantarolava escondido, a cada acorde que tentava tirar de um violão emprestado, a cada lágrima engolida em silêncio, Leonardo firmava um pacto secreto com o destino. Ele não desistiria. Mesmo quando tudo dizia que era impossível, ele respondia com uma melodia. Porque a música, para ele, era mais do que um dom. Era sua resistência, sua oração e, acima de tudo, sua salvação.
Foi ao lado do irmão Leandro que os sonhos de Leonardo começaram a tomar forma, a ganhar, não só melodia, mas também coragem. Eles eram mais que irmãos. Eram cúmplices, companheiros de luta e de esperança. Dois jovens de origem simples, com os bolsos vazios, mas os corações cheios de uma fé que desafiava a lógica. Era nas horas vagas, depois de longos dias, de trabalho e noites mal dormidas, que eles pegavam o violão emprestado, às vezes com cordas remendadas, e ensaiavam até tarde, sob a luz fraca de um lampião ou da lua. No início, suas vozes se misturavam timidamente. Leonardo com seu timbre marcante, forte, que cortava o silêncio como uma flecha. Leandro com um tom mais suave, mais doce, que preenchia o espaço com doçura. Juntos, eram como noite e dia. Diferentes, mas complementares. Começaram cantando, em festas pequenas, aniversários de vizinhos, feiras livres e bares de beira de estrada, onde o cheiro de fritura se misturava ao de suor e cigarro. Muitas vezes, dividiam espaço com o som alto de uma televisão ou com os gritos de bêbados que mal prestavam atenção. O palco, se é que podia ser chamado assim, era uma tábua improvisada ou o canto de um galpão, onde as caixas de som chiavam. E os microfones falhavam, eram ignorados, vaiados, ridicularizados. Toca aquela do Zezé, rapaz. Sar, gritavam alguns. Outros, simplesmente viravam as costas. Continuavam bebendo, rindo alto, enquanto os dois irmãos tentavam, com a alma, entregar uma canção que ninguém queria ouvir. Mas mesmo quando as palmas não vinham, mesmo quando o pagamento era uma cerveja quente e um prato de comida, eles não desistiam. Porque ali, entre cada nota cantada e cada olhar trocado, havia algo muito maior. Havia um pacto de irmandade, de resistência, de sonho. Leandro era o esteio de Leonardo, o irmão mais calmo, mais sorridente, que mesmo diante das humilhações, encontrava um jeito de transformar dor em esperança. Era ele quem, depois de cada apresentação frustrada, batia no ombro do irmão e dizia com um brilho sereno nos olhos: "Calma, Léo. A gente ainda vai cantar para multidões. Você vai ver. Vão pagar para nos ouvir. Vão chorar com nossas músicas." Essas palavras eram como abrigo em meio à tempestade. Leonardo, por vezes, pensava em desistir. Sentia-se pequeno diante de tanta rejeição. Mas bastava olhar para Leandro, seu jeito tranquilo, sua risada leve mesmo na adversidade, e o coração se aquecia de novo. Juntos, pegavam caronas em caminhões para se apresentar em cidades vizinhas. Dormiam em bancos de praça, em quartos emprestados, muitas vezes deitados no chão de cimento frio, com as mochilas como travesseiros. Não havia glamour. Não havia garantias. Mas havia um violão, duas vozes e um sonho teimoso. Cantavam mesmo, com fome, mesmo com dor, mesmo sem dinheiro para voltar para casa. E em cada música que entoavam, parecia que suas almas gritavam: "Estamos aqui. Ainda não somos famosos, mas somos verdadeiros." Os olhos das pessoas talvez não enxergassem ainda. Mas eles já sabiam, no fundo, que estavam construindo algo eterno, porque o caminho seria mesmo de pedras, áspero, longo e muitas vezes cruel. Mas eles haviam decidido atravessá-lo juntos, um amparando o outro, passo após passo, e cada pedra pisada, cada humilhação suportada, cada noite de incerteza. Tudo isso estava esculpindo, sem que o mundo soubesse, a lenda que viria depois. Leonardo e Leandro bateram em muitas portas. Portas pesadas, fechadas com força, com frieza. Portas de escritórios pequenos, de estúdios improvisados, de gravadoras empoeiradas que se escondiam por trás de burocracias e desconfianças. Em Goiânia, cidade onde tantos talentos nasceram, eles tentaram ser ouvidos. Mas era como gritar, num deserto. A cada não recebido, a esperança se rachava mais um pouco. Mas não quebrava. Dormiam onde dava. Em estações de ônibus,
deitados sobre bancos duros de metal, encolhidos, tentando driblar o frio da madrugada com os próprios braços como cobertor. Às vezes, tinham que revezar o descanso, enquanto um vigiava, o outro dormia. A insegurança da noite era real, mas menor do que o medo de voltar para casa derrotados. Comiam o que conseguiam: pão velho, endurecido pelo tempo e pela sorte, molhado com água da torneira pública. O estômago, já acostumado à fome, se calava. Mas o coração, esse gritava, latejava, implorava por uma chance. Houve noites em que não disseram uma palavra. Sentavam lado a lado, encostados numa parede fria, e deixavam as lágrimas caírem em silêncio. Choravam a dor da rejeição, o medo do fracasso, a angústia de não saber o que viria no dia seguinte. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, algo os mantinha firmes: a presença um do outro. Leandro era o primeiro a enxugar o rosto e dizer baixinho: "Vai passar, Léo, vai passar." Deus não colocaria esse sonho na gente à toa. Numa tarde especialmente quente, vestidos com as mesmas roupas surradas que usavam há dias, camisas desbotadas, calças manchadas e um violão que já começava a perder as cordas. Decidiram tentar mais uma vez. Subiram os degraus de uma rádio local, com os pés doendo, os corpos cansados, mas a alma em chamas. Queriam apenas serem ouvidos. Apenas 5 minutos. Um refrão. Um verso. Na recepção, uma atendente os olhou com desdém. Passou os olhos por suas roupas, seus rostos suados, e soltou uma risada debochada. Foi como uma facada. "Vocês acham mesmo que com essas roupas e essas vozes vão virar cantores?" Zombou, balançando a cabeça. "Vão trabalhar isso. Sim. Música é pra gente que já tem nome. Vocês são só dois coitados." Leonardo sentiu o rosto esquentar. Não sabia se era raiva, vergonha ou tristeza. Engoliu seco. A humilhação era cortante, mais dolorosa que qualquer noite sem comida. O coração parecia murchar no peito. Por um segundo, pensou em virar as costas, pegar o irmão pela mão e sumir dali. Mas Leandro colocou a mão no ombro dele e falou, baixinho: "Canta, Léo. Mostra pra ela quem a gente é." E ali mesmo, no saguão da rádio, entre cadeiras plásticas e o som abafado de um ventilador velho, eles começaram a cantar. A voz de Leonardo saiu firme, carregada de emoção, como se cada palavra fosse arrancada do fundo da alma. Leandro harmonizou com perfeição, sua voz doce equilibrando a força bruta da dor e da fé do irmão. Não cantavam apenas uma música. Cantavam a história deles. Cantavam fome, amor, luta, saudade, coragem. No meio daquela apresentação improvisada, um homem passou pelo corredor. Era um dos radialistas da emissora, um veterano de cabelos grisalhos e olhar atento. Parou por instinto, como se algo o puxasse. Escutou. E em poucos segundos, sentiu um arrepio subir pela espinha. Quando eles terminaram, ofegantes, sem esperar nada, apenas em silêncio, o radialista se aproximou. Olhou os dois com seriedade e disse com uma voz grave: "Eles têm algo. Não sei o que ainda. Mas têm. Vamos dar uma chance." Foi a primeira pequena vitória depois de dezenas, talvez centenas de derrotas. Não mudou tudo de imediato. Mas acendeu uma chama, uma fagulha. E às vezes, tudo o que um grande incêndio precisa é isso: uma faísca que resista ao vento. Leonardo e Leandro saíram dali com os olhos marejados. Mas desta vez, não era por tristeza. Era pela primeira vez que alguém enxergava neles o que eles sempre souberam. Um talento maior que a dor. Uma história maior que o desprezo. Uma voz capaz de atravessar qualquer silêncio. Com um esforço quase sobre-humano, depois de muito bater em portas, implorar por oportunidades e passar noites em claro sonhando com um futuro melhor, Leonardo e Leandro finalmente conseguiram o que parecia impossível: gravar o primeiro disco.
Era uma produção simples, sem grandes arranjos ou tecnologia. Mas era deles. Era a alma dos dois prensada em vinil. Cada faixa contava um pedaço da luta, um fragmento da fé que nunca morreu. Quando seguraram aquele primeiro LP nas mãos, com o coração aos pulos, sentiram que, talvez, aquele fosse o começo de uma nova história. Mas a realidade voltou a bater, como um soco seco no estômago. As lojas recusavam-se a vender. Diziam que era arriscado, que ninguém conhecia aqueles dois meninos do mato, que não valia a pena ocupar prateleira com um disco de um duo sem fama, sem marketing, sem visual, sem nome. O som deles, diziam, era bonito, mas não vendia. Leonardo não aceitou o não como resposta. Com os olhos firmes e a determinação de quem já havia dormido em estações e comido pão velho por um sonho, ele pegou uma caixa de papelão, encheu com os discos recém-impressos, colocou sobre os ombros e saiu pelas ruas embaixo do sol quente. Andou quilômetros a pé, de bar em bar, restaurante por restaurante, porta por porta. Entrava nos lugares com um sorriso cansado, mas sincero, e oferecia: "Boa tarde, moço. Quer comprar um disco? Só R$ 5. Muitos riam. Alguns o olhavam de cima a baixo, como se ele fosse um lunático. Tá vendendo disco ou cerveja? Parceiro? Zombavam outros, segurando a gargalhada. Leonardo engolia em seco, segurava a dignidade com as duas mãos e insistia. A cada humilhação, respirava fundo e repetia para si mesmo: "Se for fácil, não vale a pena. Vamos em frente." Alguns discos foram comprados por pena, apenas para se livrarem do insistente rapaz de camisa amassada e olhos persistentes. Outros, por curiosidade. E alguns, poucos, porque algo naquela voz, na maneira como ele falava com paixão sobre suas músicas, tocava o coração de quem ouvia. Ainda assim, os dias eram longos, e as vendas, lentas. Até que, certo dia, uma rádio pequena do interior decidiu tocar uma faixa do disco. Era Entre Tapas e Beijos, uma canção forte, direta, que falava de amor como só quem já sofreu por ele sabe cantar. Era diferente, era intensa, era popular. No início, foi apenas uma música tocando no fim da tarde. Mas bastaram alguns minutos no ar para que os primeiros telefonemas começassem a chegar. Depois dezenas. Depois centenas. Pessoas querendo saber quem cantava aquilo, pedindo para ouvir de novo. De novo. De novo. A música caiu no gosto do povo como chuva em terra seca. Pegou fogo no coração da gente simples. Era a voz do povo, sendo cantada por dois homens que vinham do mesmo chão, que entendiam a dor, o amor, a vida real. Em poucos dias, a canção começou a ecoar por todo o interior de Goiás. Depois, atravessou fronteiras. Chegou às rádios de Minas, aos alto-falantes das feiras, aos botecos de esquina. Os camelôs começaram a vender cópias piratas, e até isso foi visto como um sinal. Estavam ficando conhecidos. Quando finalmente chegou em São Paulo, já era um furacão. As lojas que antes recusaram o disco, agora ligavam desesperadas atrás de cópias. Os mesmos donos de bar que zombaram, agora pediam autógrafos. E Leonardo, com os olhos marejados e o coração em chamas, lembrava de cada não, de cada riso debochado, de cada dia andando sob o sol carregando aquela caixa pesada. Ele não carregava apenas discos, carregava a esperança. Carregava o nome dele e do irmão. Carregava a alma dos dois. E agora, finalmente, o mundo começava a ouvir. O sucesso chegou como um vendaval. Não pediu licença. Invadiu a vida de Leonardo e Leandro com a força de um sonho que, por tanto tempo, havia sido apenas um sussurro no meio da escuridão. De repente, os mesmos irmãos que haviam dormido em estações e cantado em feiras ignoradas estavam nos palcos mais iluminados do Brasil, diante de multidões apaixonadas que sabiam de cor cada verso, cada refrão.
Os shows passaram a lotar em questão de horas. As plateias vibravam, choravam, gritavam os nomes deles como se fossem heróis. As fãs se emocionavam ao vê-los de perto. Jogavam flores, cartas, bilhetes escritos com amor sincero. A cada cidade, uma nova história. A cada apresentação, uma energia diferente, intensa, arrebatadora. Os contratos começaram a aparecer, as cifras aumentaram. Os convites para programas de televisão se tornaram rotina. Eles estavam por toda parte. Nas rádios, nas capas de revistas, nas vitrines das lojas de discos, nos corações do povo. Leonardo e Leandro haviam se tornado, enfim, ícones da música sertaneja. Símbolos de uma nova geração. Vozes que não apenas cantavam, mas representavam. Vozes que levavam esperança. Porque se aqueles dois rapazes simples, filhos de lavradores, haviam vencido, então qualquer um podia vencer. Mas no meio do brilho dos refletores, do som ensurdecedor dos aplausos e do assédio constante da fama, Leonardo nunca esqueceu quem ele era e de onde tinha vindo. Nunca esqueceu o gosto amargo de uma noite, sem jantar. Nunca esqueceu o som do estômago roncando enquanto dividia um pedaço de pão com Leandro, sentado no chão de uma rodoviária qualquer. Nunca esqueceu os sapatos furados, que deixavam entrar o frio da calçada. As lágrimas escondidas, que escorriam em silêncio, quando ninguém via. As vezes em que duvidou de si mesmo, mas seguiu mesmo assim. Por mais alto que o sucesso o levasse, ele mantinha os pés fincados no chão. Em cada hotel de luxo, lembrava do chão duro das estações. Em cada banquete servido, pensava na mãe preparando arroz com dificuldade, esticando o pouco que tinham para alimentar todos os filhos. Em cada aplauso estrondoso, escutava também os risos debochados de quem duvidou. Leonardo fez um juramento silencioso, gravado no fundo do peito. Jamais deixaria a fama subir a cabeça. Jamais permitiria que o brilho das luzes o cegasse, porque ele sabia, mais do que ninguém, que a verdadeira grandeza não estava no palco, nem no dinheiro, nem nas multidões. Estava na humildade. Estava em nunca se esquecer das próprias raízes. E assim, mesmo com tudo o que conquistou, ele seguiu sendo aquele menino de Goianápolis, aquele de sorriso tímido e olhar sonhador, que costumava deitar na terra vermelha do interior e olhar as estrelas como quem conversava com Deus. Porque era ali, naquele silêncio cheio de esperança, que tudo havia começado. E era ali que, dentro do coração dele, tudo ainda morava. Mas a vida, com toda sua beleza e seus milagres, também é feita de despedidas. E nenhuma delas é fácil. Nenhuma delas vem sem dor. No auge do sucesso, quando os palcos se rendiam ao talento da dupla e as multidões entoavam suas canções como hinos, a notícia caiu como um raio cortando um céu sem nuvens. Leandro estava doente, muito doente. O diagnóstico veio como um sussurro cruel nos ouvidos de Leonardo. Câncer no pulmão, agressivo, implacável. A princípio ele não quis acreditar. Negou, rezou, chorou escondido, sem deixar que o irmão visse. Procuraram os melhores médicos, os tratamentos mais modernos, as clínicas mais esperadas. Foram aos Estados Unidos. Tentaram tudo. Mas o tempo, esse juiz silencioso, parecia estar contando os minutos com pressa. A cada dia, Leandro se tornava mais frágil. O sorriso ainda estava ali. O mesmo sorriso calmo que sempre dizia que tudo daria certo. Mas o brilho nos olhos começava a se apagar. Leonardo o acompanhava em silêncio, como se tentasse impedir que o mundo desmoronasse à sua volta. Ele que, tantas vezes, teve no irmão o porto seguro, agora se via perdido, impotente diante de algo que talento algum podia curar. Nos últimos dias, o hospital se tornou o palco mais doloroso da vida de Leonardo. Lá não havia luzes nem aplausos, apenas o som baixo dos aparelhos e o sussurro de orações. Leonardo segurava a mão do irmão e tentava sorrir,
mesmo com o coração em pedaços. Cantava baixinho, ali mesmo, ao lado da cama, como se as notas pudessem estancar a dor. Naquela manhã cinzenta, com os olhos marejados e a voz embargada, Leonardo cantou para Leandro pela última vez. Cada palavra era uma lágrima contida, cada melodia uma tentativa desesperada de segurar o tempo. Ao final, segurou com força a mão do irmão, como quem tenta impedir a partida de uma parte de si. Se você for, leva um pedaço de mim junto. Com você, murmurou, a voz quase falhando. Leandro, com um sorriso fraco, mas cheio de amor, respondeu com esforço. Você já é maior do que sonhamos. Siga em frente, irmão. Por nós dois. E naquele instante, um silêncio profundo tomou conta do quarto, como se o mundo tivesse parado para respeitar aquele adeus. A perda de Leandro foi um golpe brutal, um abismo aberto no coração de Leonardo. Por semanas, ele mal conseguia cantar, evitava entrevistas, chorava ao ouvir qualquer canção da dupla. Sentia como se a música tivesse morrido junto com o irmão. Como se o palco, sem Leandro, fosse apenas um espaço vazio, ecoando lembranças. Mas aos poucos, com a força de quem já havia vencido o impossível, Leonardo se reergueu. Não por ego, nem por fama, mas por amor. Por respeito à história que os dois construíram juntos. Pelas promessas feitas com os olhos e os abraços. Pela última frase sussurrada no hospital. Ele voltou aos palcos. Mas agora, a cada nota cantada, havia mais do que música. Havia memória. Havia saudade. Havia eternidade. Leandro não estava mais ao seu lado fisicamente, mas vivia em cada acorde, em cada verso, em cada lágrima silenciosa que caía quando o público, sem saber, aplaudia não apenas uma voz, mas dois corações. Leonardo seguiu em frente, com dor, com saudade, mas com coragem, pelo irmão, pela música, pela promessa de nunca deixar a história deles morrer. Hoje, com décadas de carreira, fama consolidada, fortuna acumulada e o reconhecimento de milhões, Leonardo continua sendo, no fundo, o mesmo menino de alma humilde e sorriso sincero. Aquele que nasceu no coração do Brasil, entre plantações e poeira, e aprendeu desde cedo que a vida não presenteia ninguém. Ela testa, desafia e, às vezes, castiga antes de recompensar. Ele poderia viver cercado de luxos, distante do povo que um dia o aplaudiu de longe, mas não. Leonardo ainda prefere o cheiro da terra molhada ao perfume caro. Ainda calça chinelo simples, anda pelas ruas do interior com o chapéu na cabeça e o coração aberto. Ainda senta nas calçadas para tomar um café preto, sem frescura, e rir, alto com os velhos amigos de infância. Cumprimenta porteiros, motoristas, fãs e estranhos com a mesma atenção. Porque ele sabe com o coração, que nada disso seria possível sem a fé que o sustentou, o esforço que o moveu e a música que nasceu em meio à pobreza. Ele carrega dentro de si as cicatrizes invisíveis de uma história escrita com lágrimas, calos e esperança. Porque por trás da voz forte que embala multidões, há um coração que já chorou no escuro, uma alma que já pensou em desistir, e pés que trilharam caminhos que poucos teriam coragem de seguir. A história de Leonardo é conhecida por muitos, seus sucessos, seus palcos, seus prêmios. Mas há uma parte dessa jornada que vive longe dos holofotes. A parte silenciosa, a parte mais humana, a dor das perdas que ninguém viu, os dias em que teve fome, as noites em que dormiu com medo de fracassar, as humilhações que engoliu calado, com a dignidade intacta, e a força invisível, aquela que só quem já teve tudo a perder conhece, que o fez levantar a cabeça e seguir mesmo quando o mundo parecia desabar. Poucos conhecem essa história completa. Poucos enxergam que por trás do artista de sucesso existe um homem forjado na adversidade, moldado pela simplicidade
e sustentado por um amor inabalável pela música, pela família e por suas raízes. Porque, no fim das contas, todo artista é, antes de tudo, um ser humano. E os verdadeiros gigantes não são os que brilham mais forte nos palcos, mas os que, mesmo iluminados pelos refletores, continuam enxergando o caminho por onde vieram. Leonardo é esse homem, que canta com a alma, vive com o coração e carrega consigo, em cada apresentação, não apenas uma voz, mas uma história inteira. Uma história feita de coragem, fé, amor e música. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, o Brasil ainda se emociona com ele, porque sua voz não apenas canta, ela conta. E quem ouve, sente, porque é real. E no fundo, essa é a maior marca que alguém pode deixar no mundo: ser lembrado não só pelo que fez, mas por tudo o que enfrentou para continuar sendo quem é. E agora, depois de tantas batalhas, vitórias e superações, a história de Leonardo continua a inspirar milhões de pessoas por todo o Brasil. Mas a jornada não termina por aqui. Se você se emocionou com essa história, se você também acredita que o verdadeiro sucesso é construído de coragem, fé e perseverança, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que tocam o coração e nos mostram o poder da superação. Não perca o próximo capítulo, porque a verdadeira inspiração vem da vida, e a vida é cheia de histórias que merecem ser contadas. Clique em inscrever-se agora e compartilhe essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir a verdade por trás do sucesso.